Em primeiro lugar, esta questão dos conflitos e dos relacionamentos, bom, obviamente é uma questão que nos toca a todos e ela pode ser, de facto, abordada de variadíssimas formas, de uma forma mais imediata, mais superficial ou de uma forma mais profunda e numa lógica de desenvolvimento pessoal, ok? Então, eu vou fazê-lo nesta lógica de maior profundidade e de compreensão de que os conflitos são, na verdade, uma forma, eu diria, de nos espicaçar à evolução, de nos espicaçar no sentido de nos autoconhecermos, no sentido de crescermos e de caminharmos no sentido que cada um de nós veio caminhar, obviamente. Claro que esse caminho é diferente de pessoa para pessoa, mas há um propósito que é comum a todos, que basicamente é um propósito de desenvolvimento do nosso eu, de forma a que ele se aproxime de uma unidade e de uma perfeição que a dada altura perdemos. Claro que eu não vou entrar nos porquês nem nas histórias mais metafísicas deste aspecto, mas vou sim referir-me àquilo que de facto todos nós procuramos, de uma forma conceitual, ou seja, quando nós pensamos em conflitos, nós sabemos que eles ocorrem em muitos dos nossos relacionamentos, e aqui quero já fazer uma à parte, no sentido de compreendermos que nós vamos falar de conflitos, claro que tendencialmente eles verificam-se mais com pessoas, mas não só com pessoas, também com situações, ok? Que de alguma forma nos colocam em conflito, e em conflito também conosco. Aliás, vamos perceber que o conflito, em bom rigor, no final é sempre conosco. Bom, mas antes de chegarmos aí, vamos então nos debruçar sobre esta questão de conflito. Uma mera definição de conflito diz-nos que é uma oposição de ideias, de sentimentos ou interesses, ou seja, um conflito é um choque entre forças contrárias ou opiniões divergentes. Isso é aquilo que qualquer dicionário nos vai dizer sobre conflito. Contudo, nós sabemos que um conflito, ao conflito resulta numa perda de equilíbrio, numa perda de equidade e numa perda de harmonia na nossa vida. Estas três palavras, o equilíbrio, a equidade e a harmonia, remetem-nos para um conceito de unidade, a qual eu chamo a unidade ontológica, ou seja, uma unidade essencial que está em todos nós. Quando o conflito se instala, e reparem que aqui conflito pode ser entendido de uma forma muito abrangente. Nós não podemos pensar que o conflito é só quando estamos de guerra aberta com alguém. Os conflitos acontecem muitas vezes sem uma palavra. Os conflitos tanto são ativos como passivos, tanto são aos gritos como são no absoluto silêncio. Mas o conflito acontece à mesma. Neste momento, eu gostaria de vos remeter para a noção de conflito, que é logo
o nosso nascimento já nos coloca em conflito, porque todos nós, de alguma forma, trazemos uma memória daquilo que é um estado de equilíbrio absoluto. E isso está em nós, em todos nós. Mas é uma memória. E ela não é de facto uma realidade quando nós nos deparamos com a vida. E isso começa logo quando nascemos. Aliás, em bom rigor, até antes de nascermos. Porque já na barriga da nossa mãe nós já vamos ter vivências que já nos mostram que a vida não é esse equilíbrio e essa harmonia e toda essa unidade de que nós nos lembramos de alguma forma. Porque reparem, para nós almejarmos chegar a determinado lugar, nós temos que saber que esse lugar existe. Então, em nós há uma chamada para esse equilíbrio, há uma chamada para esse lugar de harmonia, que todos nós recordamos de alguma forma. Então, é essa unidade ontológica onde tudo está unificado e nada é separado. Agora, o que acontece? Nós nascemos e, em primeiro lugar, nascemos já polarizados de alguma forma, divididos de alguma forma, se não for mais pelo género, tá? Mas há tantas outras divisões. E essas divisões fazem-nos automaticamente entrar em divergência e em conflito relativamente àquele que era o conceito de unidade, que na realidade é um conceito que tem a ver com o poder e a plenitude. Como? Só um segundo, desculpem. Às 6 horas do fim. Tá no frigorífico? Não. Pronto, estava o Alexandre aqui a perguntar-me uma coisa. Pronto. Poder é uma parte dessa unidade. Plenitude é outra parte dessa unidade. Então, em nós há a memória do que é ter poder. E isso é a memória da nossa, se quiserem, da nossa parte masculina, daquilo que é inerente ao princípio masculino. E isso independentemente do nosso sermos homem ou mulher, isso é comum a ambos. E há outra parte que é a sensação, a memória do que é estar em plenitude. E isso é feminino. Tem a ver com a nossa memória inerente ao princípio feminino. Quando eles estão unificados, é harmonia absoluta, poder e plenitude. Então, o primeiro grande conflito acontece nessa perda, para já de unificação entre ambos, e depois de desequilíbrio das polaridades que se vão formar a partir daí. Claro que nós conhecemos essas polaridades na sua essência, na gênese, na origem, como o masculino, o feminino, ou se quiserem yin e yang, vai dar ao mesmo. Com as duas partes de um todo. Então, o conflito e a forma como nós nascemos todos com um certo grau de desequilíbrio. Não há ninguém que não tenha, quando nasce, um desequilíbrio já instalado.
Agora, claro que isso vai variar, vai diferenciar em termos de grau e em termos de intensidade de pessoa para pessoa, mas ninguém nasce com esse equilíbrio. Agora, nasce é com a memória desse equilíbrio, porque é a memória desse equilíbrio que nos faz continuar a procurar regressar a ele. Porque se nós não tivéssemos essa memória, nós não vamos procurar uma coisa que não sabemos que existe. Exato. Então, isso é fundamental compreendermos. Há qualquer coisa em mim que me diz que esta situação que eu estou a viver poderia ser de outra forma, poderia ser melhor. E esta situação, podemos pegar uma situação pequena ou então a minha vida inteira. Então, todos nós somos impelidos a este retorno à unidade, a esta unidade entre estes dois princípios. E naturalmente que aqui entram os relacionamentos, sendo que os relacionamentos são o meio fundamental para que esse retorno possa acontecer. Os relacionamentos proporcionam-nos aquilo que podemos chamar de via alquímica. Por excelência, eles são um acelerador da alquimia que todos nós precisamos fazer para retornar ao nosso equilíbrio, à nossa harmonia, à tal unidade de que estamos a falar. Podem perguntar, há outras formas de o fazer que não com os relacionamentos? Claro que sim, mas são mais lentas e mais difíceis. Eu creio que foi no texto da apresentação deste webinar que eu coloquei qualquer coisa do género. Hoje em dia, verifica-se cada vez mais que as pessoas tendem a fugir aos relacionamentos, ao desafio que o relacionamento nos proporciona. Porquê? Porque, de facto, é mais fácil ser santo no meio de um retiro. Porque se eu estou sozinha no meio de pinheiros, eu não vou fazer espelho com pinheiros. Estou lá, sozinha, na minha paz, vou fazer espelho comigo própria, eventualmente. Por isso essa paz vai ser só ilusória. Na realidade, ela não vai ser, de facto. Então, estou a fazer o quê? Estou a atrasar o meu processo. Não quer isso dizer que o isolamento e a introspeção e a necessidade de solidão sejam contra-evolutivos, muito pelo contrário, fazem parte. E há fases da vida, ou até vidas, em que precisamos passar por isso, sim. Então, entendam que eu não estou com isto a dizer, uma vida só é válida se houver relacionamento. Não é nada disso que eu estou a dizer. Uma vida pode ser uma vida inteira de solidão e ser muito válida, sim. Mas o relacionamento, ou os relacionamentos, aceleram o processo. E a dada altura, mesmo essa pessoa que passa uma vida, ou um grande período da vida, em solidão, vai aprender bastante com essa solidão, sim, mas a dada altura vai ter que fazer espelho, vai ter que se relacionar. Eu creio que era, não vou dizer uma asneira, eu creio que era São Bento, tá? Reparem, eu cito às vezes algumas... O facto de eu tanto cito um santo, como cito um psicólogo, como de repente estou a citar, sei lá, um filósofo da antiguidade, tá? Então, isso não me liga a uma egrégora específica e eu queria que nós tivéssemos aqui esta visão ampla de que tudo é válido no seu sítio certo e no seu tempo certo. Então, São Bento era um monge
que passou um período da vida isolado numa caverna, onde ficou a meditar durante 3 anos seguidos. No final dos 3 anos, ele desceu lá da caverna onde ele estava, o povo da aldeia ia levar comida, e ele assim sobreviveu. Quando desceu da montanha, passado 3 anos, escreveu aquilo que é conhecido como as regras de São Bento. E a grande mensagem das regras de São Bento é de que se chega a Cristo pela via da comunhão com os pares, pela via do relacionamento e não pela solidão. Estava isso a dizer uma pessoa que tinha acabado de estar 3 anos absolutamente só e em meditação. Então, ele precisou de 3 anos a meditar sozinho para compreender que a reunião de pessoas, o estar em comunhão e em trocas constantes, nos favorece o olharmos para nós. Porque, por uma razão muito simples, na meditação nós também olhamos para nós e olhamos para dentro. Contudo, vamos ter tendência a olhar só para aquilo que nós queremos olhar. E vamos ter tendência a olhar só para aquilo que conseguimos ver. Quando se trata de outras pessoas, nós vamos ver exatamente aquilo que nós não conseguimos ver sozinhos. Essa é que é a grande mais-valia do relacionamento. Aquilo que eu não consigo ver em mim sozinha, eu preciso de ver nos outros. Então, essa via, esse expor-se, porque nós temos que nos expor aos outros. E isso é válido em ambos os sentidos, obviamente. Mas é um exercício de, em primeiro lugar, de coragem e de humildade. Eu creio que quando se vive os relacionamentos nesta perspectiva alquímica, exige de nós um exercício, sim, de coragem e de humildade. Agora, também vos posso dizer que, a meu ver, dentro de tudo aquilo que eu tenho estudado e visto ao longo desses anos todos, este efeito espelho, não é? É aquilo que é mais difícil não de compreender, mas de pôr em prática, de facto. Porque compreender, nós todos, mais ou menos, conseguimos compreender. Mas pôr em prática é difícil. Mesmo muito difícil. Porquê? Porque é olhar para a nossa sombra. E porque é ultrapassar as nossas carências. Reparem, eu não quero aqui entrar em linguagem astrológica de forma nenhuma, mas só para terem uma noção de que a maior parte das pessoas, e agora vou-me focar em relacionamentos afetivos, relacionamentos amorosos, a maior parte das pessoas neste tipo de relacionamento relaciona-se pela Lua, não por Vênus. O que é que isto quer dizer em linguagem corrente? Relacionam-se pelas suas carências. Eu procuro que tu me preenchas uma carência que eu tenho, então eu sou receptiva àquilo que tu tens para me dar. E vice-versa. Claro que isso vai dar raia mais cedo ou mais tarde, obviamente. E vamos ver hoje porquê. Ou pelo menos espero conseguir passar-vos essa questão, essa mensagem. Relacionar-nos com, não pela Lua, mas por Vênus, já é numa outra dimensão, numa outra oitava. E é numa lógica não de que o outro vem preencher
as minhas carências, mas sim na lógica de que o outro vem-me mostrar a metade que me falta, mas que eu sei que na realidade não me falta porque eu tenho memória ontológica da unidade. Fui muito rápida agora? Ou seja, vou trocar isto por miúdos. A parte da lua toda a gente percebeu. Tenho uma carência, tu vais-me dar aquilo que me falta. E eu procuro pessoas, obviamente, que parecem exibir características das quais eu tenho carência. Isso é lógico e é fácil de ver. Nós fazemos muito isso. E claro que vamos tender a fazer mais isso no início, numa primeira metade, se quiserem, da nossa vida. Se não fizermos nenhum tipo de trabalho, obviamente, espiritual é no sentido evolutivo, desenvolvimento pessoal, é claro que vamos fazer isso a vida toda. Se não, o que acontece é nós conseguirmos perceber que, de facto, nós não estamos inteiros. Era o tal conflito que eu vos falava que acontece logo que nós nascemos. Parece que há aqui qualquer coisa que me falta. Contudo, eu tenho memória de que eu posso sentir este poder total e posso sentir esta plenitude total. Epá, mas por que é que não estou a sentir isso então? E parece que preciso de um complemento. É o tal texto e a panela. Aqui estamos no domínio de Vênus, em que sim, nós primeiro temos que aprender a reconhecer no outro a parte que nos falta, para depois trabalhá-la em nós. Mas então aqui já estamos numa lógica de partilha. Ora, dá-me lá um bocado disso que tu tens, mostra-me lá isso, não é dá-me. É mostra-me lá como é que é para eu me lembrar. Ah, ok, eu também tenho isso, tenho-me esquecido. E toma lá um bocadinho disto que eu tenho em abundância e que tu achas que não, mas até tens. Então toma lá um bocado desse exemplo. E quando os casais conseguem fazer isso, aí sim, transcendem esse nível. E claro, depois há sempre um terceiro nível em tudo, não é? Mas que já ultrapassa aqui um pouco o âmbito daquilo que nós queremos focar nesta sessão em particular, que é o amor acima deste nível de dualidade de Vênus, é um amor já universal e neptuniano. Para já nós estamos nesta fase. O outro, no relacionamento, é um meio de autoconhecimento. O outro é aquele que me mostra quem eu sou de facto, não a imagem que eu crio de mim mesma ou aquilo que eu consigo ver em mim, mas sim aquilo que eu sou de facto. E aqui é que entra uma grande questão. É que nós, como todos sabemos, temos um nível consciente e temos um nível inconsciente. E como sabemos também da teoria do iceberg, a nossa parte consciente é bem menor e fica à tona da água e a nossa parte inconsciente é bem maior. Então, muito do que nós somos é inconsciente. Então, a única forma de nós termos acesso a esse conhecimento, não é a única, vão-me corrigir, mas uma das formas privilegiadas de nós termos acesso a esse conhecimento de quem nós somos no inconsciente é na projeção disso no outro. Então, temos ali representada a tal da unidade ontológica, ou seja, na nossa essência há uma memória de unidade. Há dentro de mim a memória de que eu tenho um equilíbrio e uma harmonia entre os atributos inerentes ao princípio masculino e os atributos inerentes ao princípio feminino. É claro que numa lógica de eu quero reequilibrar o que se desequilibrou,
eu vou atrair a parte que me vai favorecer este reequilíbrio. E essa parte é o outro. Ok? Claro que se nós pensarmos num conceito mais metafísico, nós vamos olhar para o facto de que as várias religiões referem as entidades angélicas como seres andróginos, ou seja, que não exibem género. E porquê? Porque, para todos os efeitos, não viveram esta divisão, ok? E o processo evolutivo que nós estamos aqui a fazer de retorno à unidade é uma espécie de transformação no sentido dessa androginia. E essa androginia é o quê? É eu, no caminho da vida, e mediante aquilo que a vida me vai estimulando eu apelo aos atributos inerentes ao princípio masculino quando eu preciso deles, e da mesma forma apelo aos atributos inerentes ao princípio feminino quando preciso deles, na justa medida em todas as situações. Mas isso é o equilíbrio e a harmonia, coisa que não nos acontece. Então, nós vamos ter sempre um nível de supressão, mais num sentido ou mais no outro. É claro que neste nível ainda metafísico, nós, a entidade que conhecemos como Deus, como universo, como, enfim, o que lhe quisermos chamar, é uma unidade que transcende esta polaridade masculino e feminino. Então, ela representa exatamente esta unificação que, de alguma forma, se dividiu em dois princípios fundamentais que procuram reencontrar-se. E isso é óbvio na questão dos géneros. E daí a atração existente, a procura que a mulher faz do homem e o homem faz da mulher. Tá? Porquê? Porque tendencialmente, eu vou pôr aqui tendencialmente, tá? Porque não é assim em rigor, e em casais homossexuais é exatamente a mesma coisa. Porque um vai sempre exibir um desequilíbrio mais no lado feminino ou mais no lado feminino e o outro a mesma coisa. Por isso, hetero é rigorosamente a mesma coisa que acontece. Nós precisamos sempre de uma outra metade para nos ajudar aos nossos reequilíbrios específicos e próprios. Se essa outra metade precisa de ser do mesmo sexo a dada altura, ok, seja. Porque isso já tem a ver, não tem propriamente a ver com o género em si, mas tem a ver com os atributos inerentes ao princípio masculino que uma pessoa pode exibir mais sendo homem ou sendo mulher. Todos nós podemos observar que não é tão linear assim. Há mulheres com mais energia, vamos lhe chamar assim para facilitar, mais energia masculina do que propriamente um homem, e vice-versa, e ao contrário, tá? Por isso vamos aqui saber distinguir as coisas. Então, neste sentido, este caminho para esta unidade, ele é nos favorecido pela questão dos relacionamentos. E vamos ver, eu vou passar aqui um outro slide, aquilo que nós temos que ter como conceito e o efeito espelho nós só conseguimos compreender de facto e depois fazer o trabalho subjacente ao efeito espelho se nós conseguirmos ultrapassar a noção, a visão dualista que nós temos das coisas, ok? É porque há os bons, há os maus, há os heróis e os vilões, há o polícia e o ladrão, há o agressor e a vítima. Nós tendencialmente vimos as coisas assim. Então, num relacionamento, há o bom e há o mau.
E normalmente eu é que sou o bom e o outro é que é o mau, não é? À partida. É assim que a coisa acontece. Mas nem sempre, às vezes a pessoa acha que eu é que sou o mau e o outro é que é o bom. Também acontece o contrário. De qualquer forma, nada feito se nós não ultrapassarmos este conceito e não compreendermos que, de facto, há uma dimensão trina. Há uma trindade fundamental que se precisa de entender para se entender o efeito espelho. Esta trindade diz o seguinte, e eu coloquei ali uma balança que é para ajudar-nos a perceber. No centro, como é óbvio, está aquilo que estivemos a falar até agora, ou seja, a harmonia, o equilíbrio, a equidade. Num relacionamento entre duas pessoas que estão sentadas cada uma no prato da balança, se esse equilíbrio entre estas duas pessoas estiver de facto, se for de facto uma realidade, nós vamos ter no centro esta harmonia e vamos ter estas duas pessoas. Então vamos nos centrar aqui neste slide que é importante e que resume todo, basicamente é uma premissa absolutamente necessária para que depois se consiga compreender a questão do espelho. Então, na essência, digamos assim, as coisas não são propriamente, podem ser vistas para além desta visão apenas dualista. Há aquilo que é considerado o equilíbrio, e o equilíbrio podemos reconhecê-lo como a medida certa de todas as coisas. Quando eu digo a medida certa de todas as coisas, refiro-me a quantidade, a tempo, a espaço, é uma medida. Todas as medidas têm uma medida certa. Ou tem uma medida que não é certa, é desequilibrada. Então, há uma quantidade certa para cada coisa, porque quando saímos desta medida certa, nós estamos a entrar nos domínios daquilo que é o malefício. Então, na realidade, até se pensarmos em conceitos muito vastos como esta questão daquilo que é o bem e daquilo que é o mal, ou aquilo que é um benefício e aquilo que é um malefício, nós podemos entender como um benefício tudo o que estiver na sua medida certa, no seu tempo certo, na sua quantidade certa, na sua intensidade certa, por aí fora. A justa medida de todas as coisas. Entramos no domínio do malefício quando essa mesma coisa desequilibra ou no sentido do excesso ou desequilibra por defeito. Então, se pensarem bem, a forma como nós nos habituamos a ver o bem e o mal, na realidade, o bem está no centro e o mal está nas duas polaridades. Porque é a mesma coisa, ou melhor, é mal à mesma desequilibrar por excesso ou desequilibrar por defeito. Desequilibrou, ponto. Já entrou nos domínios do malefício. Independentemente da via, da divergência e da via para onde esse desequilíbrio foi. Por exemplo, está-me agora a correr a questão dos medicamentos ou das vacinas, vá. É uma certa dose de determinada substância que deve ser administrada. Se for administrada menos, vai trazer um malefício, se não for mais, é de não ter nenhum efeito. Se for por excesso, vai trazer um outro malefício que vai ser, sei lá, ter efeitos secundários, ou seja lá o que for. Em várias situações. Mas reparem, estas duas polaridades são desvios daquilo que está no centro e daquilo que é o equilíbrio.
A questão da substância em si, na essência, não é má. Eu não consigo pensar em nada, e obviamente se alguém me disser alguma coisa nesse sentido, eu vou me ver obrigada a mudar o meu discurso, mas alguma coisa que na essência seja um malefício. Na essência. O malefício normalmente é essa coisa fora da sua medida certa. Reparem, a chuva é uma coisa má? Não. Se for a menos, é porque vai dar seca. Se for a mais, ó, é como em Valência o outro dia. É mau. Sei lá, a morte é uma coisa má? Sim. Se for na essência, não é. É apenas uma passagem, transmutação, etc. Se for antes do tempo, sim, é mau. Se for de uma forma que não é suposto, ou seja, estamos aqui já a entrar em desequilíbrios. Eu creio que esta é a base fundamental da compreensão do efeito espelho. Porque a tendência é as pessoas acharem que o efeito espelho é o outro está, de alguma forma, a refletir uma parte de mim que eu também tenho e não estou a ver. Mas às vezes não é tão linear assim, porque não é nesta lógica dualista. A lógica dualista é que nos faz achar sempre que uma coisa é uma coisa e depois tem o seu contrário. A questão é que não. A questão é que há um centro e depois há as duas oposições que são desvios, ou seja, são malefícios. Não importa se é mais, não importa se é menos. Ok? Reparem, posso pegar num outro exemplo. A emoção, a empatia, ou seja, uma característica do ser humano. Ser empático, ser emocional, ou seja, ter a capacidade de se condoer com a dor dos outros, etc., e por aí fora. Então vamos pôr no centro a emoção. É mau ser emotivo? É bom ser emotivo? O que é que vocês vão responder? Bem, não sei, depende da medida. Pois claro, porque emoção por defeito, desequilibrada por defeito, vai dar qualquer coisa como um narcisismo, a pessoa só olha a pensar em si, só olhar para si, tipo psicopata que não tem empatia, no extremo do desequilíbrio por defeito da emoção. Mas o desequilíbrio por excesso da emoção vai dar ao histerismo. Então a pessoa está sempre histérica, sempre com as emoções à flor da pele. Ambas as situações são já do domínio dos malefícios. No centro está só a emoção, que a emoção é o que é. Então há sempre em tudo uma medida certa. E é esta questão, mesmo nas questões de saúde, a tendência para os desequilíbrios por excesso vão provocar inflamações, doenças do tipo inflamatório, e os desequilíbrios por defeito vão provocar doenças do tipo esclerose. Por exemplo, as autoimunes estão aqui no desequilíbrio por defeito de determinadas características e atributos, naturalmente, formas de estar, formas de padrões comportamentais, etc. Então, do lado do desequilíbrio, temos o detrimento de determinada função psicológica, determinado atributo, etc. E do lado do excesso, temos o exagero, também temos o passivo e também temos o ativo. Ok? Então, olhando agora para aquilo que nos diz a projeção e o efeito espelho. Segundo o Freud, não é? A projeção é um mecanismo de defesa psicológico em que a pessoa projeta os seus próprios pensamentos, motivações
e sentimentos indesejáveis numa ou mais pessoas, ok? Eu creio que a projeção é algo claro para toda a gente, não é? Ou seja, eu projeto no outro algo que eu não estou a ver em mim, que eu não consigo ver em mim, ou porque não quero, e aí já tem a ver com traço de personalidade, ou seja, tenho uma certa dificuldade em olhar para mim mesmo de forma consciente, de forma honesta, ok? Tenho essa dificuldade por traço de personalidade. Ou então é porque esses aspectos estão no meu inconsciente e por mais que eu queira, que eu até tenha muito boa vontade de olhar para mim mesma, eu não chego lá. E então isso tem de ser projetado no outro. Agora aqui, antes de entrarmos na questão dos relacionamentos propriamente ditos, no âmbito mais alargado, nós temos que ver que há este tipo de projeção que Freud nos fala e que é uma projeção que eu posso chamar de interpessoal, ou seja, é de pessoa para pessoa. Eu vou projetar numa pessoa com quem me relaciono e atenção, que não temos que as projeções acontecem a toda a hora com muitas pessoas. Podem até acontecer, nós projetamos até para pessoas que estão na televisão, mas há um outro tipo de projeção que não é menos importante que este, que é aquilo que eu chamo a projeção transpessoal. O que é a projeção transpessoal? Se a projeção interpessoal é de pessoa para pessoa, a projeção transpessoal é da pessoa para o mundo, para tudo, para o universo, para o campo unificado, como lhe quiserem chamar. Então, como é que isso acontece? Por exemplo, bom, as religiões falam-nos agora usa-se muito o termo universo, não é? Para chamar esta, numa linguagem mais quântica, é o campo unificado. Ou Deus. Basicamente, é uma espécie de mecanismo que procura colocar tudo numa certa ordem. Então, há desequilíbrios e esse mecanismo, esse campo unificado, esse universo, procura fazer acontecerem coisas de forma a que desequilíbrios que foram gerados se reequilibrem ou tenham pelo menos a oportunidade de se reequilibrar. Então, isso pode acontecer com tudo, não tem que ser só com pessoas. Imagina esta situação. Vocês metem os papéis, sei lá, numa instituição qualquer para pedir qualquer coisa ou para tratar de uma papelada qualquer, olha, segurança social. E aquilo, vocês começa a vir uma notificação de não sei quê, de que está indeferido, depois vocês vão ver porque é que está indeferido, vão ver que aquilo está errado, não está bem, enganaram-se, não sei, ou seja, embrulha, 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 embrulha. E vocês ficam assim, bem, está-me a enervar. E o que é que eu acabei aqui de dizer? Isto está-me a enervar. Ponto-chave. Eu sei que eu estou perante um efeito espelho, que na realidade o efeito espelho vocês já perceberam que é uma consequência da projeção. Então, eu estou perante um efeito espelho sempre que alguma coisa me está a enervar. É claro que me pode enervar muito, pode me enervar mais ou menos pouco, ou pode ser mais do que me enervar. Pode ser causar-me raiva, ódio e coisas bem piores, tá? Mas eu estou aqui no campo de está-me a enervar. Então, ponto-chave, em primeiro lugar, como é que eu sei que eu estou perante um efeito espelho? Quando alguma coisa ou alguém me enerva, me causa uma emoção desequilibrada. E isso não é só
a chave para compreender, ou melhor, para saber que há ali um efeito espelho a ser trabalhado. Mas também é a chave para saber que ele está concluído, ou seja, que o trabalho está feito. Quando alguma característica de alguma pessoa ou situação me enervava, me desequilibrava, me tirava do meu centro e deixa de o fazer, eu sei que já tenho aquele processo trabalhado. Porque depois até se acha graça. E quando nós já conseguimos achar graça para... É mais fácil que uma pessoa vá... Imaginem, vocês têm todos os relacionamentos e pessoas à vossa volta. Tem aquela pessoa que tem aquele traço de caráter, que tem aquela característica que vos põe os cabelos em pé. Ok? A dada altura, vocês já dão por... Se fizerem o trabalho inerente ao efeito espelho, já vão estar a olhar para aquela pessoa a ser aquela pessoa, ou seja, a ser mais do mesmo, mas a achar aquilo engraçado. Porquê? Porque já foi trabalhado em nós. Então, a presença de uma emoção desequilibrada é fator distintivo, tanto da presença do efeito espelho, como depois, quando essa emoção desaparece, é porque o trabalho está feito. Enquanto nos causar ainda emoção, e isso, meus amores, não dá para disfarçar. Nós às vezes bem queremos que não. Ai não, até já ultrapassei isso e tal. Sim, sim, mas nós cá dentro sabemos. Carambas, que isto continua a enervar. Então, nesta questão, não dá para fugir, não dá para dar a volta. O que eu vos queria dizer aqui relativamente ao efeito da projeção, não em pessoas, mas em situações, estava-vos a dar um exemplo de uma instituição em que as coisas começam a correr muito mal e vocês... É porque quando estão, sei lá, ou a meter um requerimento para qualquer coisa, vocês estão a encetar uma relação com aquela instituição, com aquela entidade. Então, aquela entidade é como se fosse uma pessoa. E aquela entidade... Aquilo começa-vos a correr tudo mal e depois está cheio de... Enfim. O que é que há a fazer? Já me estou a enervar com isto. Ok, então, se eu me estou a enervar com isto, eu não estou a levar com isto na boa. E não é só levar na boa, é o facto das coisas encrencarem, é porque também há já um problema. E o tal universo está a colocar aquela questão e está a colocar aquela situação justamente para chamar a atenção sobre isso. Então, ai, eu fiz aqui uma coisa que não era suposto. Vocês desapareceram. Já está. Pronto. Então, nestas situações, há a fazer o quê? Analisar aquilo que aquela entidade, situação, ou seja lá o que for, nos está a mostrar. E isso faz-se como? Ok. Que características... Vou continuar com o exemplo da segurança social. Que características é que esta organização, esta instituição, me está a exibir? Que características são essas? Ora bem, era fácil, ou mais ou menos fácil, concluir que a característica é qualquer coisa como... Como é que lida uma instituição com os assuntos? Lida de forma automática, organizada, sistematizada, fria. E naturalmente, porque é preciso esse tipo de frieza, organização, sistematização para poder atender e manter um sistema dessa envergadura em funcionamento. Então, mas uma pessoa é toda pequenininha à beira de uma coisa tão grande. Qual é a reflexão a fazer aqui? Qual é o efeito espelho? E porque, vamos supor que é uma pessoa que sempre que lida com entidades desse tipo, tem as situações todas complicadas e há erros e há não sei quê, e há não sei quanto, e parece que uma visão cega dos processos de forma fria.
qual é a mensagem? Quando é que a pessoa compreende o efeito espelho inerente a esse tipo de experiência, de forma a poder interromper esse ciclo e que esse tipo de situação deixe de acontecer? Sim, porque isso é um facto. Quando nós, de facto, realizamos o efeito espelho, as situações que ocorrem deixam de acontecer, sejam com pessoas, seja com instituições. Então, a reflexão aqui que a pessoa deveria fazer era, ok, o sistema lida com as coisas de forma fria. E tu? Tens a tendência para lidar de forma também fria, implacável, com frieza absoluta, ou pelo contrário, tens a tendência a lidar com as situações de forma demasiado emotiva. Estão a perceber? No centro, é a instituição que está errada? É a pessoa que está errada? São sempre as duas, porque o equilíbrio está sempre no centro. Agora, nós temos que nos colocar perante aquela informação que nos está a ser trazida e compreender se nós estamos a fazer um espelho direto, ou seja, sim, eu estou a passar por isso porque eu também lido com as coisas de uma frieza absoluta e com uma organização e tal, tudo. Planeei assim, vai ser assim, e mesmo que haja qualquer coisa que depois... porque tem que se ter ali alguma atenção com uma pessoa em particular e não sei o quê. Eu não vou ter porque eu não quero saber porque o sistema é desta forma. Ou então é radicalmente o oposto. Falta-me exatamente alguma dessa frieza, dessa organização, desse seguir sistematicamente um sistema e uma organização. E a tendência é a pessoa ser muito emotiva, colocar muita emoção nas coisas, coisa que é absolutamente inexistente numa instituição, que obviamente não pode colocar nenhum tipo de emoção nas suas ações e no seu sistema. Então estão a ver que tudo serve para fazer o espelho, não são só pessoas. Claro que uma instituição tem lá pessoas, mas para todos os efeitos, muitas vezes a relação até se estabelece por um computador e não se vê ninguém. Então, primeira coisa a terem atenção, o que é que me desequilibra? O que é que me tem acontecido e me faz efetivamente desequilibrar? Tá? Então, por um lado, aqui tínhamos a frieza absoluta, independentemente das situações, e por outro lado, tínhamos uma emotividade excessiva e um histerismo e uma desorganização. Então, a pessoa tem que se encontrar algures no meio. E quando a pessoa se encontra e equilibra em si, a primeira coisa que tem que fazer é identificar se tendencialmente tende à frieza ou tendencialmente tende à emoção excessiva. E depois de identificar em si qual é essa tendência, vai-se reequilibrar no sentido de, ok, se eu sou demasiado emocional e não sei o quê, eu tenho que começar a ser um pouco mais... Porque reparem, exatamente, mas nós nunca podemos tomar o outro como exemplo, porque o outro também está em desequilíbrio. Essa é que é a grande questão, por isso é que eu vos mostrei a questão da balança e da trindade fundamental. Não é o bom e o mau, não é o polícia e o ladrão. Somos os dois ladrões, se quiserem, e no meio está um polícia onde nós queremos chegar. Ou se quiserem, as polaridades, olha, o agressor e a vítima. Então, esta questão é ver para além desta dualidade, ok? E isto é que é a grande dificuldade do processo espelho. Agora, vamos lá ver.
elaborou-se a partir desta constatação do espelho uma fórmula, ok? E essa fórmula é aquilo que se deve fazer para que o efeito, quando se identifica uma questão na nossa vida que nos está a pedir trabalho. E isso normalmente é por via dos conflitos. Quando há um conflito, aí não há volta a dar, há sempre espelho. Está sempre o efeito espelho ali. E o conflito permanece com aquela pessoa ou com outras, porque muitas vezes os conflitos radicalizam-se tanto que as pessoas afastam-se, mas depois vai aparecer uma outra pessoa igual àquela para fazer o mesmo espelho, porque o espelho não foi resolvido. E daí as pessoas passam de relacionamento em relacionamento e repetem os mesmos padrões. Porquê? Porque não resolveram com o primeiro. Por isso é que eu digo que o grande drama dos relacionamentos falhados é só relacionamentos com os quais não aprendemos nada. Exato. Porque relacionamentos do passado que nós vivemos e que terminaram, mas que terminaram e nos deixaram uma aprendizagem, esses não são relacionamentos falhados. São relacionamentos que cumpriram o seu propósito no tempo que tinham que cumprir. E quando é assim, nós não repetimos aquela fórmula, não repetimos aquele tipo de pessoas, não repetimos aquele tipo de situação, porque aquilo já está aprendido. E a chave é a compreensão do que é que aquela pessoa, aquela situação em particular diz de mim, ok? Então, um exemplo assim muito, mais simples, se quiserem. Olha, o outro dia estava uma jovem senhora a dizer-me, a queixar-se do companheiro e dizia que ele era infantil e irresponsável. Duas características. E pronto, e tinha um bocado o síndrome de Casa Nova. Sabem o que é o síndrome de Casa Nova? É aquela pessoa que está sempre a namoriscar com toda a gente. É com a mulher do talho, é com não sei quem na loja, pronto. Isso na visão dela, tá? Ok. Como é que se faz o espelho aqui? Se há, por um lado, a infantilidade, ok, vamos pegar numa dessas características, a infantilidade e a irresponsabilidade. O que é que está na outra polaridade? É logo o que nós temos que pensar. E a tendência é as pessoas dizerem, então, na polaridade oposta da irresponsabilidade está a responsabilidade. Na polaridade oposta da infantilidade está o ser adulto. Não, 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 não. Isso é numa visão dualista. Do outro lado da infantilidade e da irresponsabilidade está uma outra coisa que também ela está em desequilíbrio. Então, o que eu tenho que perceber em primeiro lugar é o que é que a irresponsabilidade e a infantilidade do meu companheiro, no caso desta pessoa, me está a mostrar a mim. Está-me a mostrar alguma coisa que diz respeito ao ser adulto e ser responsável. Isso está no centro. Ele não é. Mostra-me o quê? Um desvio por defeito. Por quê? Se no centro temos o ser adulto e ser responsável, o desvio por defeito é ser infantil e ser irresponsável. E o que é por excesso? Paternalismo. Exatamente. Ser paternalista ou maternalista, ser ou até condescendente, ser severa, porque se há um infantil de um lado, do outro lado há alguém que é severo e que é demasiado sério. Estão a perceber?
Isto faz uma grande diferença quando nós conseguimos olhar para além de uma visão meramente dualista. Mentira. Essa é mais difícil. Imagina uma pessoa que é vítima de mentira. Ninguém gosta. Eu estou sempre a passar por processos na minha vida em que me mentem. Em que sou enganada. Ou enganado, não importa. Em que alguém me mente. Então, de um lado está a mentira. O que é que está? A pergunta, o que é que está na polaridade oposta da mentira? Está a verdade. Não, não. A verdade está no centro. A verdade é o equilíbrio. Então, a pessoa é confrontada com pessoas tendencialmente mentirosas. O que é que isso é? É que às vezes não é assim tão linear e às vezes é um pouco difícil chegarmos lá. Mas se pensarmos sempre nesta lógica, consegue-se. E depois com a fórmula basicamente é um esquema passo a passo que nos permite fazer este processo aplicado à nossa vida, às nossas questões, tá? Que nós não vamos, obviamente, poder tocar nele hoje. Depois, quem quiser, nós vamos fazer um workshop para passar exatamente essa fórmula. Depois vocês vão, se quiserem fazer, receber as informações para fazer. O que acontece aqui? De um lado, eu tenho, no centro eu tenho a verdade. De um lado, tenho alguém que mente, ok? Então, nós temos que nos perguntar o que é a mentira relativamente à verdade. A mentira é uma deturpação da verdade, certo? Porque a verdade, é só uma. Uma mentira é o quê? É uma deturpação da verdade de forma ativa. Ativamente eu vou deturpar a verdade de acordo com os meus interesses. Então vou mentir. Deturpei a verdade, menti. O que é a polaridade oposta? A omissão. É uma deturpação da verdade passiva. É a omissão. Omissão e não só. É também quando nós não queremos ver a verdade é uma só. E há a pessoa que faz o quê? Não é? Ou seja, vai desequilibrar por defeito. Eu pego na verdade e transformo-a a meu bel prazer. Vou transformá-la de acordo com aquilo que a mim me interessa. Então é ativo. A pessoa tem que ser ativa na ação. Na polaridade oposta está a pessoa que não tem poder nenhum sobre a verdade e que deixa que a verdade, que lá está, exatamente, ela fica passiva, ou seja, muitas vezes é quando ela está ali e a pessoa não quer ver. Deturpa na mesma a verdade, mas é por omissão, como dizem muito bem. É porque eu só vou ver uma parte, então eu já não estou a ver a verdade. Eu estou a ver só a parte que, para todos os efeitos, ambos, os que estão nas duas polaridades, fazem exatamente a mesma coisa. Deturpam a verdade. Só que um faz de forma ativa e outro faz de forma passiva. Ou seja, eu deturpo ativamente a verdade, vou transformá-la naquilo que me interessa, numa mentira, e eu vou ver só uma parte da verdade passivamente, omitindo as partes que eu não quero ver porque também não me interessam. Então tem sempre uma questão de ego ali. E no centro, está a característica que nenhum dos dois consegue ter. Que é o quê? Ser absolutamente verdadeiro e transparente consigo e com os outros.
Então, obviamente, dentro de uma lógica do efeito espelho e aplicando a fórmula a este efeito espelho, a conclusão, reparem que a fórmula vai para além da conclusão, mostra-nos como chegar à conclusão do efeito espelho, mas depois como tratá-lo também, não é? Porque depois de percebermos, ok, então é isto que eu tenho que trabalhar, depois é preciso fazer. Não é só ficar a saber e depois ficar igual. Não é? Então, de facto, se colocarmos o que é muito comum, um problema muito comum nos relacionamentos, é a questão da traição também. Mesma coisa. Para haver um traidor, tem que haver um traído. Não é? Mas o que é que está no meio dos dois? Aconteceu aqui? Como? Aconteceu qualquer coisa, mas já passou. Pois, é o que eu estava a ver, não sei. Alguma coisa aqui que aconteceu. Pronto, não importa. No meio está a lealdade. No meio, desculpe, não percebi. A lealdade, Exatamente. não é? Diria, não. É claro que às vezes pode até ser difícil encontrarmos uma palavra, mas podemos usar expressões quando nós não encontramos propriamente a palavra certa para definir, não é? Porque reparem, no meio está a lealdade, de um lado está o traidor. Então, o que é que faz um traidor relativamente à lealdade? Há algo que em nós nos faz ser leais ao outro. O que é isso que nos faz ser leais ao outro? É vermos o outro de igual para igual. É Certo. nem não nos sobrepormos ao outro, nem nos diminuirmos perante o outro. A lealdade é isto. É uma espécie de fraternidade, de irmandade que acontece entre pessoas que se respeitam e se reconhecem. Eu, para ser leal a alguém, eu tenho que reconhecer essa pessoa. E reconhecê-la como igual. Igual no mesmo patamar, digamos assim. Então, o traidor é aquele que sobrepõe o eu em detrimento do outro. Exatamente. Eu vou fazer algo de minha vontade e sei que essa vontade desrespeita a vontade do outro. Então, eu sobreponho a minha vontade, sobreponho a mim em detrimento do outro. Do outro lado está o quê na polaridade oposta? No centro está a pessoa que é leal. Está o traído. Do outro lado está aquele que faz o exato oposto disto, que é sobrepõe o outro a si mesmo. Então, é a sobreposição do outro em detrimento do eu. Então, no final das contas, cá embaixo, o que é que vocês encontram? A deslealdade está em ambas as polaridades. Só que um é desleal com os outros. O outro é desleal consigo mesmo. Quem é que não é desleal nesta história? Ninguém. Exato. Enquanto nós não conseguirmos ver isto em todas as situações, porque a tendência a nós, não, mas o outro é que está a errar. Pois claro que o outro é que está a errar, mas eu também estou a algures que eu não estou a ver. Isso não, o facto de nós reconhecermos algo em nós não iliba o outro das suas culpas ou das suas responsabilidades. É preciso ter isso em conta. Exato. Porque é rigorosamente impossível fazer o efeito espelho para outra pessoa. Só nós, para nós.
É algo que é condição sine qua non, vontade própria de o fazer. Ninguém é estimulado a fazer o efeito espelho se não quiser fazer. Ninguém é forçado a fazer se não quiser fazer. Porque tem que partir mesmo de uma vontade muito grande de olhar para si mesmo. Agora, o fenómeno mais interessante que acontece à medida que se faz a fórmula é que a primeira grande coisa é, o primeiro grande efeito é o outro deixa de ser o centro. Exato. E passamos a ser nós. O outro já não é tanto o foco da atenção, mas já somos mais nós. E isso muda tudo. Porque compreendemos que no final das contas há sempre alguma coisa a descobrirmos de nós nos outros. E isso é extremamente elegante. É um sistema que o universo, Deus, arranjou de uma extrema elegância para nós caminharmos de novo para a unidade perdida através destas dissociações. Contudo, o primeiro ponto, ultrapassar esta noção dualista, a visão dualista das coisas. Cá está neste novo slide, como vocês podem estar a ver. Deixa-me cá pôr o maior. Temos os dois bonequinhos, não é? Que representam aquilo que nós estivemos a ver. Nós tanto podemos estar a projetar no outro uma característica nossa, na mesma polaridade em que ela se exibe em nós, como podemos estar a vê-la numa polaridade completamente oposta. Que ao fim e ao cabo é sempre a mesma coisa. Reparem, se nós temos lá um colega no trabalho, por exemplo, imaginem, está uma pessoa no trabalho, trabalha numa empresa, vai para as reuniões e a tendência é para ficar calado porque é tímido, porque não se consegue expressar da melhor forma, etc. e não sei o quê. Então, vai ter lá um colega, com certeza, que vai ser um fala barato. Exato. Que vai falar por cima de toda a gente, que não vai dar, que interrompe as pessoas, que fala alto, eventualmente, que é agressivo, eventualmente, verbalmente, que é daquelas pessoas que chega e que faz barulho e que toda a gente percebe que chegou, porque tem sempre que dar nas vistas e não sei o quê. O que é que acham que vai acontecer com estas duas pessoas? Aqui temos nitidamente um espelho na polaridade oposta. Contudo, o que está no centro é a comunicação. Um desvia por excesso, outro desvia por defeito. Agora, também nos podem aparecer situações em que há na mesma sala de reuniões dois que desviam por excesso. Então, tem dois aos berros. Estão a perceber? Isso acontece na nossa vida e isso temos que ter atenção quando fazemos o processo. Por isso é que eu dizia há um bocadinho, primeira coisa, identificar. Eu estou aqui a sentir uma emoção com esta coisa que me está a enervar, com esta coisa ou com esta pessoa, e às vezes a questão não é só a emoção, é o facto da situação se repetir. Repete-se, repete-se e repete-se. Até a pessoa se consciencializar. Não, há aqui qualquer coisa que eu tenho que trabalhar. Agora, nessas situações, isso é a primeira coisa a fazer. A segunda coisa a fazer é perceber as características que estão a ser exibidas pelo outro lado.
Depois de perceber essas características, isto é feito constantemente, eu faço constantemente isto nas terapias, por exemplo. No processo de psicoterapia, se alguém me está a falar, sei lá, mal da mãe, eu vou dizer à pessoa, ok, diga-me lá 3 adjetivos que caracterizem a mãe. E então a pessoa, vai, é isto e aquilo, ok, está tudo muito bem, é isto. E então depois pego naqueles adjetivos e é só fazer esta lógica trina de onde é que você se coloca relativamente a esta questão. Ou está na polaridade oposta, ou a pessoa é exatamente igual, na mesma polaridade, só que o que a pessoa não entendeu aí ainda é que há um meio, é que há um equilíbrio, em que nem a mãe, nem ela estão. Então, no meio daquela história, ninguém está bem. E isso é preciso ter noção de que a pessoa, para fazer trabalho, tem que olhar para a outra, não como um exemplo a seguir, porque a pessoa também está em desequilíbrio, mas como um farol que nos indica o que é que em nós, qual é o sentido a seguir. É mais o sentido do que propriamente, obviamente, ficar igual à outra pessoa. Isso não. Então, identifica uma emoção, identifica uma situação onde há efeito espelho, vejo a seguir qual é que é as características que são exibidas nessa situação ou nessa pessoa, que características essa pessoa exibe e que me ferem de uma certa forma, e depois fazer o esquema trino. Ok, se as características estão numa polaridade, onde é que está a outra polaridade e onde é que está o meio? O equilíbrio. Perante depois esses dados, eu vou-me colocar, vou olhar para aquilo e vou dizer onde é que eu estou. Estou igual, na mesma polaridade, ou estou no extremo oposto? Esse é o início do processo que nos faz, efetivamente, e que nos dá que fazer, se realmente realizarmos o trabalho que ele nos propõe. Primeiro, reparem, eu dei um exemplo daquilo que eventualmente uma pessoa perante uma instituição, não é, pode concluir. À partida, vai se irritar com a frieza e da instituição que tem sistemas já montados e que segue aquele sistema independentemente das variantes que às vezes podem acontecer, não é? É a chamada chapa 5 para todos, é igual para todos, não é? Quando a pessoa se depara com isso, ela primeiro tem que fazer o tal exercício que é ver, ok, se deste lado está esta frieza, do outro lado está o quê? Está um excesso de, digamos que, se de um lado está a pessoa ou a instituição que segue um sistema rigorosamente, do outro lado vai estar alguém que se deixa muito levar pelas emoções e que então vai-lhe faltar organização e vai-lhe faltar seguir uma linha do início até ao fim. Vai faltar discernimento e não só, e persistência, no sentido em que, se por um lado temos um sistema montado e é sempre igual e não falha, tipo uma locomotiva que entra nas duas linhas e segue aquele carril, do outro lado temos uma bailarina, não é? Que, ora, hoje é isto, amanhã é aquilo, não há uma linha orientadora. Então a pessoa tem que, no meio disto, se situar. Olhar para si e dizer onde é que eu estou. Tendencialmente eu sou a bailarina ou tendencialmente eu sou a locomotiva? Quando se situa, eu sou a bailarina, suponhamos, eu sou a bailarina. O que é que a pessoa tem que fazer? Tem que olhar para a locomotiva e tem que aprender com ela. Não ir para o extremo oposto da locomotiva, que é eliminar completamente
digamos que a capacidade de improviso e de bailado na vida, mas é porque lhe falta rigor, falta-lhe um sistema em que a pessoa efetivamente consegue cumprir. Aí é que é olhar para si e dizer o que é que eu tenho que corrigir em mim para que isto deixe de me ser mostrado com estes desequilíbrios que acontecem, que parecem contratempos, que parecem chatiças e coisas aborrecidas e conflitos e isto e aquilo, mas tudo isso é sempre para me mostrar alguma coisa. Sempre. E até nós percebermos o quê, porque se umas são muito evidentes, outras não são nada evidentes. Não foi por acaso que eu me dei ao trabalho de fazer uma fórmula para que, dissecando, seguindo aqueles passos todos, se consiga, seja mais fácil chegar lá. Porque isto tem que ser com treino também. Porque nós não nascemos ensinados para isto. Nós nascemos ensinados para a polícia e para o ladrão. A ver tudo assim. Há o bom e há o mau. De voltar a educar a nossa mente para funcionar de uma outra forma. Até que depois, a dada altura, começa a acontecer automaticamente. Mas no início não é nada automático. Tem que ser mesmo trabalho de autoobservação, de perceber e analisar e compreender e sermos brutalmente honestos conosco. Exato. É essa honestidade que, se não acontecer, andamos sempre aqui a fugir, a tentar ser sempre polícias e os outros são sempre os ladrões. Porque gostamos todos de ficar bem na fotografia.